Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar, como você já sabe. Bem, hoje eu quero falar sobre um estudo transversal, né, feito com adolescentes europeus, de 10 cidades diferentes de 9 países. Mas eu achei interessante porque, até já publiquei sobre isso, né, a gente vem falando muito, às vezes, dos efeitos perinatais, né, então aqueles efeitos enquanto, por exemplo, próximo, né, períodos próximo do nascimento e logo depois do nascimento. Então, por exemplo, depois de 22 semanas, 154 dias, até uns 7 dias depois, 22 semanas dentro da barriga, né, depois de 154 dias, até 7 dias depois do nascimento. Então, por exemplo, como aquelas influências ultrauterinas ou influências logo após o nascimento ou a amamentação, por exemplo, são capazes de determinar características das pessoas ao longo da vida, né? Então, eu achei bastante interessante isso daqui, né? Porque, ó, se você olhar, né? Saiu no European Journal of Clinical Nutrition e Birth Weight, né? Quer dizer, peso ao nascer e amamentação, né? No caso é tempo de amamentação, estão diferentemente associados com componentes do condicionamento físico, né? Aí tem lá duas tabelas, nem coloquei, quero fazer um vídeo rápido. Aí eu me lembrei, isso é coisa de velho, tá? Você sabe, como vocês sabem, eu sou velho, né? E na minha época de criança tinha esse desenho, não sei se chamava Bebê Willy aqui no Brasil, preciso procurar, né? Aí eu achei na internet, Bebê Way, esse Bebê Way, acho que era Bebê Way mesmo. Esse bebê era muito engraçado, que todo mundo queria comer, matar ele, o lobo queria comer, devorar ele, e ele é extremamente forte, né? Eu lembrei dessas coisas aí, porque eu trabalho fora de força e potência em adolescentes, mas em função de fatores ligados ao nascimento. Então, vamos lá, né? Então ele fala aqui no abstract, né? O alvo do estudo, o objetivo do estudo é acessar o impacto do peso ao nascer e do tempo de duração da amamentação sobre componentes de condicionamento físico. Aí foram feitos, participaram do estudo 985 adolescentes do sexo masculino, 1.246 adolescentes do sexo feminino. O que foi considerado adolescente aí? De 12 anos e meio até 17 anos e meio, tá? E foram feitos testes cardiovasculares, testes de dificuldade de força e potência da parte da upper body, né, parte superior e da parte inferior, tá? E aí, claro que aí ó, as informações resultantes do peso de nascimento e do tempo de amamentação foram respondidos pelos pais, tá? Então, aí vamos lá, da onde que vem um background do porquê fazer esse estudo, né? Então, componentes da aptidão física ligados à saúde, claro, né? Então, ele fala dos componentes, ele lista a questão cardiovascular, força, resistência muscular, flexibilidade e composição corporal. Aí ele fala que a capacidade, a componente da aptidão física, né? Ele define a capacidade física, é uma capacidade humana de realizar atividades físicas vigorosas, demonstrando baixo fator de risco, por exemplo, o desenvolvimento prematuro de doenças cardiovasculares, né? Quer dizer, fazer as atividades do dia a dia, inclusive as vigorosas, sem demonstrar fatores de risco cardiovascular, por exemplo, ali um comprometimento, uma baixa capacidade cardiovascular, por exemplo, coisas do gênero, né? Aí ele faz que marginalmente a aptidão física reflete, ele fala, marginalmente a aptidão física reflete melhor a saúde e menor risco de problemas de saúde, né? Então ele vai falar assim, olha, a aptidão física é um poderoso preditor de mortalidade por todas as causas e mortalidade em adultos. Aí ele fala que, primariamente, a capacidade física é influenciada por fatores genéticos, de vida e biológicos. Esses fatores biológicos, aí ele fala que existe a tal teoria de desenvolvimento ou desenvolvimentista da saúde da doença, né? Developmental Origins of Health and Disease Theory, quer dizer, a teoria desenvolvimentista das origens da saúde da doença, né? Uma teoria aí que fala que os fatores, por exemplo, que a gente está exposto a longo prazo, vai determinar, por exemplo, saúde e doença. Então, ele fala, de acordo com essa teoria, períodos, né, que são importantes para essa teoria, são períodos da pré-concepção, período pré-natal e o período inicial pós-nascimento. Então, ele fala que são especialmente crucial para a incidência posterior ao desenvolvimento de doenças crônicas, né? Então, segundo essa teoria desenvolvimentista aí, das origens da saúde e da doença, esses períodos são muito importantes. Então, daí começa a falar do porquê que ele vai avaliar
para adolescentes isso. Então, né, então e aí ele fala assim, olha, a aptidão física em adolescentes tem sido acessada pelo Fitness, pela bateria do Fit, por exemplo. E aí alguns estudos têm mostrado que, estudos longitudinais, né, tem mostrado que a baixa aptidão física na adolescência persiste na idade adulta. Ele também cita, por exemplo, uma meta-análise com 30 estudos demonstrando que a baixa capacidade, aptidão física, né, e alto nível de a baixa aptidão física na adolescência está ligada à a alta adiposidade na idade adulta. Então, vamos lá, mostrando que a baixa capacidade física no adolescente está ligada à maior adiposidade no adulto e menor capacidade cardiovascular. Então, em função disso, ele propõe a questão do estudo, né? Bem, como o condicionamento físico é um bom preditor da incidência, um bom preditor de incapacidade na velhice, fora tudo isso, né? Então, em função de entender os efeitos da programação, né, em fatores perinatais, ou seja, ele está dizendo assim, olha, parece que tem fatores na adolescência que, né, a gente falou, a baixa capacidade, está diminuindo a adiposidade, está diminuindo a composição física. Então, é como se fatores iniciais, naqueles períodos, né, que a gente comentou, segundo a teoria desenvolvimentista da origem da saúde e da doença, esses fatores fazem tipo uma programação, mexe talvez por epigenética, com características que vão aparecer lá na frente na idade adulta. Então, eles querem entender, né, os efeitos da programação dos fatores perinatais em força de adolescente, porque isso é uma questão provavelmente de saúde pública, né? Então, a gente já falou dos efeitos, ele começa a falar, então, dos efeitos da população, né? Então, ele fala, né, que esses dados vêm do Health Lifestyle in Europe, Nutrition in Adolescents, a sigla do estudo da Helena. Curiosidade, Helena é o nome da minha mãe, então eu fiz questão de colocar aqui o nome do estudo, tá? Então, um estudo 10 cidades, como eu falei, de 9 países diferentes. E aí, é só para lembrar, então, em termos de duração, claro, as duas principais fatores que eles analisam é o tempo de que as crianças foram amamentadas. Então, esse tempo foi classificado em 3 pontos. Menos de 3 meses, maior que 3 meses, mas menor que 6 meses, e maior que 6 meses, né? E o período de gestação, período gestacional, foi menos de 35 semanas, de 35 a 40 semanas, e mais 40 semanas. E eles fizeram vários testes, né? Chateau-Ramp, capacidade de Loeb, teste de flexibilidade com banco de Wells, pelo que eu entendi, teste de agilidade, velocidade, teste de força, teste de força, por exemplo, membro superior hand grip, teste de potência para membros superiores, diversos tipos de séries de salto, inclusive salto em distância. E aí os principais achados, né, foram que a força de membro superior hand grip esteve associado tanto em meninos como em meninos com o peso do nascimento. Tá? Então, o peso ao nascer esteve associado com a força de preensão em meninos e meninas. Enquanto que a duração da amamentação foi associada à força explosiva de membros inferiores. Daí, o fato que peso ao nascer, então peso ao nascer, né, e tempo de amamentação associado de forma diferente a componentes do condicionamento físico. Então, no caso, aí o peso ao nascer, a apreensão manual, enquanto o breastfeeding, né, de tempo de que foi amamentado, com a potência de membro inferior. E aí, o que ele vai falar ali, basicamente, na discussão? Algumas coisinhas. Então, ele fala, olha, o principal achado, né, que fatores neonatais, como o peso nascer e a duração da amamentação, eles podem ser, eles têm efeitos separados, como eu acabei de falar, nesses componentes aí avaliados do que a gente viu, da capacidade física, né? Então, que esse foi o primeiro estudo a analisar os efeitos do peso ao nascer e da duração da amamentação nessas características de componentes da aptidão física ligada à saúde em adolescentes europeus. Aí ele tenta explicar, né, por que, por exemplo, a duração da amamentação esteve ligado, talvez, aí a questão do salto e potência. Aí ele fala de questão do salto e potência porque o tempo de amamentação, né, poderia estar influenciado ao maior desenvolvimento. Então, inclusive, essa duração da amamentação, só para estatisticamente, teve um efeito bem forte. E aí eles falam que vários componentes do leite, olha que interessante aí para quem está amamentando, mamãe, né? Que vários componentes do leite, enzimas, adipocinas, vitaminas, parece que estão associados nessa fase perinatal aí, né, com um desenvolvimento específico de fibra do tipo 2 e desenvolvimento de capilares.
tá? Então, mostrando aí, talvez para tentar explicar como que o tempo de amamentação estaria envolvido a maior potência. Então já tem alguns estudos, provavelmente também em animais, né, mostrando que componentes do leite aí parece que estão envolvidos das fibras musculares específicas, que são do tipo 2, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Aí, quando ele fala do peso ao nascimento, né, o peso ao nascimento... desculpa, perdão. Eu falei dos vasos. Os vasos é outra coisa. Peraí, então, como é que eles tentam explicar a questão do tempo de amamentação e o salto, essa associação que eles observaram? Aí ele fala que esses componentes do leite, as enzimas, as adipocinas, as vitaminas, podem estar ligados a um desenvolvimento das fibras do tipo 2, porque já existe algum trabalho relacionado a mecanismo com isso, tá? Agora, como é que ele explica a questão aí da fibra do... Como ele explica a questão do peso ao nascer com a força de preensão, tá? Nos meninos e nas meninas. Então, segundo eles, aí ele fala que o tempo de gestação, enquanto que a amamentação tem um efeito muito forte nas fibras do tipo 1, aí sim ele fala que o tempo de gestação tem um efeito muito forte na fibra do tipo 1 e nos vasos, tá? Então, perdão, porque os vasos eu tinha acabado de falar sobre a questão da amamentação. Não. A questão da amamentação foi a fibra do tipo 2, componentes do leite influenciando essa fibra. No caso da preensão anual, ele fala que o tempo de gestação é um determinante importante ali do desenvolvimento de fibra do tipo 2 e, é, e de vasos. Então, aí, como é que você pode entender isso? Mas não é fibra do tipo 2, por exemplo, que está associada à força máxima, tal? Sim, mas aí, se você pegar o efeito do tamanho, você tem um recrutamento sequencial. Você precisa também das unidades motoras do tipo 1. Então, pelo que eu entendo aqui, o que eles quiseram dizer é que provavelmente isso aí, devido ao tempo de gestação, teve uma maior... Porque nos dois casos, a associação foi positiva. Tá? Maior tempo de amamentação, melhor resultado no salto. Maior tempo de gestacional, maior efeito na força de preensão. Então, ele fala aí, dado esses efeitos que se tem conhecido, que o tempo de gestação é importante para o desenvolvimento de fibra do tipo 1 e vasos. Então, se a gente pensar numa atividade sequencial, lógico, ela é máxima, ela é rápida, né? Mas você teria bastante fibra do tipo 1 para ser usada, fadigada, para recrutar também as fibras do tipo 2. Talvez na atividade explosiva, você quebra um pouco a ideia do princípio tamanho e vai mais para o tipo 2. Enfim, mas ele associa esse efeito, então ele quer explicar o efeito do salto com o tempo de amamentação, com os componentes do leite sobre a fibra do tipo 2. O efeito da força de preensão manual associada ao peso ao nascer, tentando associar aí alguma coisa mecânica com fibra do tipo 1 e formação de vaso. E aí ele fala, né, dos aspectos talvez negativos do estudo, é justamente a questão das limitações, né? Justamente a questão de ser transversal, justamente a questão aqui, talvez o background esportivo aí, né, pode influenciar na questão. Por outro lado, ele fala que os aspectos as forças, né, os aspectos fortes do estudo são justamente a grande número de pessoas, diferentes, influenciando bastante países ao mesmo tempo, e que eles foram testados ainda na adolescência, que é um período ótimo para você tentar avaliar essas influências perinatais, porque as pessoas ainda não estão muito submetidas a efeitos como o cigarro, excesso de alimentação, tal, de modo geral, ao longo de muitos anos. Então é isso. Um trabalho interessante, né, tentando associar aí fatores intrauterinos, fatores de um certo tempo aí de amamentação, com características do componente de aptidão física que nós vamos manifestar depois. Tá? Então é interessante isso aí. Tem uma moça no meu Instagram, que foi até minha aluna, a Camila Pepito, né? E ela comentou comigo, pô, faz algum vídeo sobre coisas para grávidas, né? Coisas de bebês. Então, vou fazer alguns vídeos sobre isso. E esse foi um que eu achei interessante. Não é exatamente só de bebê, né? Mas você entendeu a ideia de que tantos fatores intrauterinos como pós ali no nascimento, ou seja, os perinatais, de alguma forma parece que estão influenciando parâmetros físicos depois de vários anos. Então, o que os autores recomendam? Para que as mães aí, por exemplo, né, não acredito aí, talvez o
período gestacional não dá muito para controlar, mas pelo menos o tempo de amamentação é importante para o desenvolvimento. Então, uma defesa, mais uma informação que pode, lógico, isso é um estudo universal, não mostra casualidade, como a gente já falei aqui umas 3 vezes, mas sugere a necessidade de que as mães amamentem, se possível, claro, os filhos por mais tempo. E isso vai ter um efeito lá na frente, no resto da vida dele, muito provavelmente. Se essa casualidade, se é esse achado envolver casualidade. Tá ok? É isso. Muito obrigado por assistir o vídeo aí, como sempre, né? A presença de você assistindo os vídeos aí é o que me dá vontade de continuar, porque eu sei que alguém está sempre assistindo, vem os comentários, isso é muito bacana, né? Então, a gente acaba, como eu já disse em alguns vídeos, a gente acaba conversando à distância, tá ok? Então é isso, curte, comente, compartilhe, chame os amiguinhos, conhecidos, né? Namorada, namorado, amigo, amiga, inimigo, todo mundo, para curtir e se inscrever no canal, tá ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.